Aula de Embriologia Geral, parte 4 e última, especializações do mesoderma com foco nos somitos e os dobramentos do corpo. Após a gastrulação e em conjunto com a neurulação, o mesoderma se especializa em 3 regiões específicas. Olhando para essa fotomicrografia de varredura, a gente consegue ver na região central o tubo neural e em cima o ectoderma de superfície já fechado. Na região central, nós temos o mesoderma e suas especializações. São 3 especializações ao todo. Próximo ao tubo neural, nós temos o mesoderma paraxial. Em seguida, nós temos o mesoderma intermediário. E, por fim, nós temos o mesoderma lateral nas regiões mais distantes da região central do tubo neural. Então, nós temos o mesoderma paraxial, que fica próximo ao tubo neural, e esse mesoderma vai se especializar em estruturas como vértebras, costelas, aderme, músculos e etc. Ao lado, temos o mesoderma intermediário, e ele é responsável por dar origem a estruturas como os rins e as gônadas. E por fim, o mesoderma lateral, que fica mais distante do tubo neural, ele dá origem a estruturas como o sistema vascular, o coração propriamente dito, o sistema todo hematopoético e os anexos embrionários. Nessa imagem, nós conseguimos ver também uma estrutura que chama notocorda, que eu mencionei anteriormente. É uma estrutura que é derivada do ectoderma, mas se aloja no mesoderma depois de uma certa transformação, e é uma estrutura temporária, porém muito importante para a sinalização. Ela vai sinalizar tanto a diferenciação das células do tubo neural em sistema nervoso, quanto as células do mesoderma. No slide 82, eu mostro 3 imagens de cortes transversais, mostrando em A, então, o início da linha primitiva e o antes do processo de neurulação, aqui é durante a gastrulação. Em B, então, é o processo de neurulação com a formação da placa neural, o sulco e as dobras. E em C, tem o tubo neural já formado, propriamente dito. Nós temos o ectoderma de superfície e as estruturas do mesoderma se diferenciando. No mesoderma paraxial, nós temos uma estrutura que se forma que é chamada de somito. Então, do mesoderma paraxial, que vai se diferenciar no que nós chamamos de somitos, e são desses somitos que surgem as estruturas que são as vértebras, as costelas, a derme, o músculo e outros. Falando dos somitos propriamente dito. Somitos são especializações do mesoderma, principalmente o mesoderma paraxial, que fica próximo ao tubo neural. Esses somitos, eles surgem como segmentações desse mesoderma, que também aparecem no sentido crânio-caudal. Se nós olharmos no slide 83, a figura da esquerda é um embrião e nós conseguimos ver em azul várias segmentações, estruturas segmentadas. Esses segmentos são os segmentos chamados somitos, que são derivados do mesoderma paraxial. Esses segmentos vão dar origem ao esqueleto axial e à sua musculatura adjacente. Se nós compararmos a imagem do embrião e a imagem do esqueleto de um ser humano adulto, nós conseguimos ver uma certa semelhança entre a segmentação dos somitos e as segmentações observadas nas costelas e nas vértebras. Tá? Essa segmentação é derivada dessa segmentação embrionária que os somitos promovem. Somitos são, então, condensações do mesoderma paraxial que se formam em blocos, ou seja, segmentos. Essa progressão dos segmentos ou o surgimento dos segmentos, ela acontece no sentido crânio-caudal na maioria das espécies. Então, a gente pode ver na imagem abaixo, no slide 84, os segmentos dos somitos, né, o mesoderma paraxial se segmentando,
e aparecer nessas estruturas esféricas chamadas somitos. Dessa região daqui para cá, o mesoderma ainda não foi segmentado. Então, a cabeça está aqui, essa aqui é a região cranial, essa aqui é a região caudal. Esses somitos estão aparecendo nesse sentido. Próximos deles serão esses, depois esses, depois esses, depois esses. Os somitos contêm células progenitoras do esqueleto axial. Isso quer dizer que vai dar origem futuramente às células do esqueleto axial, às células musculares do tronco, às células de tendões, às células da derme e às células endoteliais. Eu trouxe o vídeo de novo do desenvolvimento de embrião de galinha para mostrar agora a segmentação dos somitos. Quando eu mostrei pela primeira vez, eu queria que vocês vissem o fechamento do tubo neural. Agora eu quero que vocês vejam o aparecimento dos somitos de forma segmentada e seriada. Então, esse vídeo é rápido, como eu disse. Então, o tubo neural vai se fechando e logo em seguida, os somitos vão aparecendo. Lembrando que são células do mesoderma paraxial que vão se diferenciar e segmentar ao mesmo tempo. Vamos ver de novo, então, somitos aparecendo logo na sequência do fechamento do tubo neural. Aqui é um outro vídeo mostrando também as segmentações, aqui está um pouquinho mais devagar, mas nós conseguimos ver o fechamento do tubo neural junto com a segmentação do mesoderma paraxial, formando os somitos. Por fim, o terceiro vídeo mostrando um outro embrião de galinha, também com o fechamento do tubo neural, nós temos as especializações do mesoderma surgindo, que são os somitos. Somitos, como eu disse, dão origem às costelas, à coluna vertebral, parte do osso occipital, à musculatura voluntária do pescoço, da parede do corpo e dos membros e da derme do pescoço. Então, desses segmentos, essas estruturas vão ser originadas. Os somitos aparecem de forma cíclica e rítmica, ou seja, de tempos em tempos, o par deles aparece. E eles vão aparecendo de forma rítmica e constante nas espécies. Esse tempo varia de espécie para espécie. Por exemplo, no embrião de galinha, esses somitos vão aparecendo de 90 em 90 minutos. Nos peixes, como por exemplo o peixe paulistinha ou zebrafish, esse tempo de aparecimento dos somitos é mais curto. Então, a cada 20 minutos, nós temos um par de somitos sendo desenvolvido. E eles aparecem de forma diferente, em quantidades diferentes entre as espécies. Por exemplo, aqui tem 2 espécies de cobra e a quantidade de somitos entre essas 2 espécies é bem diferente. À medida que o somito amadurece ou se diferencia, ele vai se especializando no sentido crânio-caudal, como eu disse. Então, esse aqui é uma imagem de um somito, é um mesoderma pré-somítico, então não começaram as segmentações, o mesoderma é uma estrutura única. Com o passar do tempo, então, ele vai se segmentar, formar o somito. O primeiro somito que aparece é chamado de somito epitelial. Por quê? Na região externa nós temos uma camada grossa de tecido epitelial e dentro nós temos tecido mesenquimal. As células passam pelo processo de diferenciação epitélio-mesênquimo e se tornam mesenquimais na região central. Aqui nessa micrografia, então, no meio temos o tubo neural, aqui a notocorda e o somito está nessa região da esquerda, contendo uma borda de tecido epitelial e um recheio de tecido mesodérmico. Esse é o somito epitelial primário. Em seguida, o somito vai se especializando e ele começa a se diferenciar, principalmente na região central. Esse somito, então, se torna um somito maduro e contém 3 camadas internas que vão dar origem àquelas células que eu falei até agora.
Esse é o somito, então no slide 90 é uma outra representação do somito. Esse é um somito maduro, temos o tubo neural, a notocorda e o somito. Na região mais interna, nós temos uma porção chamada de esclerose. Contém células progenitoras que vão dar origem às vértebras e às costelas. E faz sentido porque eles estão próximos do tubo neural, então vai formar a vértebra e costela que vão partir dessa região central do tubo neural. Em seguida, nós temos a região chamada de miótomo. O miótomo e contém progenitores musculares. Isso quer dizer que vai dar origem às futuras células de músculo. E a região mais superficial é chamada de dermiótomo ou dermato. Vai dar origem à derme, que é composta por epitélio, gordura e tecido conjuntivo. Nós vimos até agora, então, o embrião pré-gastrulação formado de epiblasto e hipoblasto. Esse embrião passa por gastrulação até formar os 3 folhetos embrionários, que são ectoderma, mesoderma e endoderma. Conforme o ectoderma vai formando o tubo neural, que é parte do sistema nervoso central, durante a neurulação, outras estruturas, principalmente do mesoderma, vão se especializando. E hoje falamos sobre a especialização do mesoderma paraxial, que vai dar origem aos somitos. Enquanto a neurulação acontece e o mesoderma vai se especializando, o embrião começa a fechar, tem 2 tipos de fechamento. Isso faz com que esses 3 folhetos, que estão paralelos uns aos outros, passem por processos de dobramentos, principalmente dobramentos laterais e céfalos caudais, e eles se tornam tubos dentro de tubos. O fechamento do corpo é importante para que o organismo se feche e as estruturas se tornem o endoderma na região central, o mesoderma na mediana e o ectoderma na região mais externa do embrião. Vamos falar de fechamento. Então, em conjunto com a formação do tubo neural e a especialização do mesoderma, existe um outro movimento que resulta no dobramento céfalo-caudal e lateral do embrião. O dobramento lateral vai dar a tridimensionalidade no embrião. Vamos ver o dobramento acontecendo. Então, nós temos aqui o ectoderma, o mesoderma em vermelho e o endoderma em amarelo. Então, as 3 camadas do embrião. E aqui nesse vídeo nós vamos fazer um corte transversal e olhar a estrutura nesse ângulo. Ectoderma, mesoderma e endoderma, e aqui no meio a notocorda. Durante o fechamento lateral, as estruturas laterais, então, vão vir nesse sentido, tá? Para a região mais central, em direção ao endoderma, para que o ectoderma se encontre com o ectoderma e esse embrião se feche, ficando o endoderma na região mais interna, o mesoderma no meio e o ectoderma encontrando na região mais externa do embrião. Então, o que acontece, mostrando agora através de cortes histológicos no slide 94. Esse embrião passa por gastrulação, neurulação e especialização, e as regiões centrais, então, as regiões periféricas vão se dobrar para o sentido do até que ele se feche. Então, nós temos aqui o mesoderma, aqui o ectoderma, que é o tubo neural. Então, deixa eu trocar, né? Aqui o tubo neural e aqui o ectoderma se fechando até que futuramente vai encontrar na região, tá? Deixando o endoderma na sua espessura, na sua região mais central.
Ao fim desse processo, nós temos tubos dentro de tubos, onde o ectoderma fica na região mais externa e vai dar origem à pele, sistema nervoso e à crista neural. O mesoderma na região mediana vai dar origem à notocorda, que some. O músculos, rins e o sangue, sistema cardiovascular. E a região mais interna, o endoderma, vai dar origem ao tubo digestivo, faringe e tubo respiratório. Né? Essa composição nos acompanha pelo resto da vida, então nós temos a pele na região mais externa, a derme, epiderme na região mais externa. O nosso recheio é basicamente músculos, sistema sanguíneo e alguns órgãos, e a nossa região mais interna é composta pelo tubo digestivo e o tubo respiratório. Junto com o dobramento lateral, nós temos um outro dobramento chamado de céfalo-caudal. Então, se aqui é a cabeça do embrião, esse dobramento acontece neste sentido. Tá? Então, é a região céfalo e caudal se juntando, além das regiões laterais se unindo também. Então, aqui nesse vídeo, nós não vamos ver o embrião transversal, nós vamos ver ele no ângulo longitudinal, e vamos ver que aqui é a região cefálica e aqui é a região caudal. Nesse dobramento, então, a parte da cabeça começa a se dobrar para a região mais central, ao mesmo tempo que a região mais caudal ou mais posterior também dobra para a região central em direção ao endoderma. Isso faz com que algumas estruturas, como o coração, por exemplo, caiam na região apropriada. O endoderma se fecha, formando um tubo mais interno, e o embrião se dobra nessas duas formas. Então, esses dois dobramentos acontecem ao mesmo tempo. Nós temos o dobramento lateral e o dobramento céfalo-caudal acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o lateral, e esse aqui é o céfalo-caudal. Os acontecendo, então, enquanto as laterais vão se dobrar, a região crânio-caudal também vai se dobrar. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, enquanto as estruturas internas continuam a se diferenciar e se especializar. Muito bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. É o básico do básico de embriologia. Se vocês quiserem se especializar e de repente ter uma atividade um pouco mais prática, esse site traz como fazer um origami de embrião. Não é exatamente um origami, porque a gente acaba usando tesoura, grampo e alguns outros recursos, mas ele traz uma boa ideia de como os dobramentos do embrião acontecem. Se vocês tiverem um tempinho sobrando, origami de embrião, uma atividade que dá para fazer em casa, seguindo da internet, tá? Esse origami está saindo cada um de um jeito, né? Então, às vezes a gente acha que no fim das contas esse embrião não vai nascer direito, parece que ficou mal formado, mas o importante é não ficar muito bonito, mas vocês entenderem desde o aparecimento dos somitos, o tubo neural e os fechamentos laterais, como que eles acontecem.